E sejam muito bem-vindos a mais um Esporte é Rolimã, a melhor live de esportes de toda a internet. Eu sou o Bruno Gavassi e comigo aqui ele, aquele que considera o Eli Manning o melhor quarterback de todos os tempos, Márcio Vilalva. Salve, Márcio, tranquilo? Fala, Brunão, beleza? Como é que tá Beleza, aí? mal também, Tranquilo? muito Descansado, tranquilo. renovado da nossa transmissão? Sempre pronto pra outra. Renovado da surra? Que surra, nem lembro. Nem Nós foi vamos uma falar, surra, nem foi uma surra. nós vamos falar já já disso daí. Tem muito esporte, muita coisa bacana hoje. Boa noite, galera que tá chegando aí com a Fala, gente. galera! Galera que estiver chegando, dá aquele like, aquela curtida, compartilha, manda pra geral aí, chama a galera pra assistir com a gente aí. Deixa seu comentário, sua Boa! opinião. Manda um abraço, um salve pra gente aí. Thiago Vilalva já mandando um oi aí pra Salve, gente. Tiagão! Salve, Salve, Thiagão. Samuel! Beijo no Samuca aí. E bora lá falar de esporte. Bora, vamos começar então com a Fórmula 1. Em mais uma corrida na Itália, dessa vez no circuito de Mugello, ou Mugello, não sei como pronuncia. Lewis Hamilton levou mais uma, Márcio. É um circuito novo, primeira corrida lá e provavelmente a última também, né? Porque foi acidente atrás de acidente, 3 largadas, 2 bandeiras vermelhas. Mais de 10 O fora. pau comeu na corrida lá e deu Hamilton, ganhou, levou a melhor, foi bem, conseguiu pular na frente depois da relargada aí, o Sim. Bottas estava na frente, passou na relargada ali, assumiu a ponta e foi embora, batendo todos os recordes possíveis aí, uma vitória do Schumacher agora para chegar no recorde aí. Esse ano bate vitória, bate pole, bate empata em campeonato, recorde atrás de recorde pro Hamilton aí. Vamos dar uma Ninguém olhadinha. para esse inglês, não. Vamos dar uma olhadinha então como é que ficou o pódio. O Lewis Hamilton em primeiro, seguido pelo Valtteri Bottas e o Alexander Albon em terceiro. E dá uma olhadinha agora na tabela geral, como é que ficou depois dessa corrida. O Lewis Hamilton em primeiro, o Valtteri Bottas em segundo e o Max Verstappen em terceiro, Márcio. 6 vitórias pro Lewis Hamilton, 1 vitória pro Bottas, 1 pro Verstappen. É muita diferença, né? É gritante, é discrepante demais. Uhum. Não tem quem tire esse título. É ele contra ele mesmo, esse campeonato, né? Sim, a pergunta do Eu Thiago mesmo Vilalva ali. irei, né? Aham. E o canal lá perdeu o contrato da F1 justo agora que voltei a acompanhar. Olha, não perdeu não. Eu não tô sabendo disso Na também, Sport não. TV tá passando. Se não passou esse domingo nesse canal aí, aconteceu alguma coisa. Mas o contrato não perdeu. Permanece. Não, mas passou sim. E foi o Everaldo Marques ainda que fez a narração, Na estreou Globo? Foi. Ele que Boa. estreou na Fórmula 1 aí no canal aberto aí. Ele tá Aí ganhando sim. espaço, cada vez mais espaço aí. Mas não O tô Thiagão, o sabendo. Vou dar Thiagão uma quis dizer que pesquisada essa aí. temporada é a última. Eu não vou A dar uma gente vai trazer pesquisada aí, essa a gente traz semana informação que vem. na semana que vem, Thiagão. Não tô sabendo como é Beleza? que tá o contrato pra frente aí não, mas vou dar uma olhada e a gente fala Boa. semana que vem. Vamos dar uma conferida nos playoffs da NBA, Márcio? Bora, como é que tá acabando? Tá Tá acabando. acabando, tá Finais de acabando. Vamos ver como conferência é que já. tá aquela tabelinha dos playoffs ali. Os Lakers arregaçaram os Rockets, estão nas Conference Finals, as finais de conferência. E os Nuggets, os Tiquenitos, bateram os Clippers. Do outro lado, o Miami Heat bateu o Milwaukee e os Celtics ganharam de Toronto numa série alucinante, Márcio. Os Lakers começaram perdendo, né? 1-0 para Houston. Deu aquela esperança de que seria uma série disputada, de que Houston talvez tivesse alguma chance aí, mas os Lakers, assim como fizeram com Portland, depois de uma derrota, puseram a cabeça no lugar e ganharam 4 jogos seguidos. Vieram os amassos, né? E aí 4 jogos seguidos e não teve chance para Houston não, sem susto, sem passar aperto nenhum. Sim. Já do Denver e Clippers foi uma série bem disputada. Sim. Mais uma vez Denver chegou a estar perdendo por 3-1, como foi na primeira rodada também, e veio e ganhou 3 jogos seguidos aí também, virando a série 4-1 no último jogo. Ontem um massacre para cima dos Clippers. 104-89. Começou um jogo bem equilibrado, o Denver até atrás, mas no terceiro quarto em diante aí o Denver começou a abriu 20, 22 pontos
e acabou com essa diferença de quase 20 pontos aí. Jogadores como Kawhi Leonard e Paul George, os principais nomes do time, jogaram de 35 a 43 minutos e eles somados fizeram 24 pontos. Isso. O Jamal Murray fez 40 sozinho. O Murray e o Jokic jogaram muito, né? Eles fizeram uma série muito... Eles estão fazendo uns playoffs sensacional, né? E quando funciona os dois, o Denver Nuggets vem para um jogo muito bom. Uhum. Tem feito um segundo tempo muito bom o Denver Nuggets, né? Conseguido recuperar e aproveitar o cansaço do time adversário e levar a partida bem nesse segundo tempo. É a primeira vez na história que um time vira duas vezes seguidas no playoff, um placar de 3-1 para 4-3, e agora vai ter o maior desafio, aí uma pedreira agora, pegar os Lakers nessa final de conferência. Continua, para mim, os Lakers como favoritos, mais ainda agora, né? Acho que com os Clippers, talvez, por ser Los Angeles, pela rivalidade. Teria uma rivalidade maior, teremos jogos melhores. Isso, a defesa dos Clippers um pouco melhor, talvez dificultasse mais para os Lakers. Sim. Eu acho que os Lakers são mais times do que os Nuggets aí, vêm favoritos, mas os Nuggets provaram que, mesmo correndo atrás duas vezes, conseguiram 2 vitórias. Então não dá para cravar que os Lakers vai passar, que vai ter facilidade que teve Sim. contra Portland e contra Houston, não. Agora... Mesmo um 3-1 para os Lakers, não dá para falar que tá encerrado, né? Agora, alucinante foi do outro lado o primeiro jogo entre Boston Celtics e Miami Heat. Na prorrogação, na última bola, vamos dizer assim, um toco animal, garantiu a diferença de 3 pontos para o Miami. Pegou o Tatum ali, ele foi para uma enterrada, aquela monstruosa que ele ia levar o jogo para a próxima prorrogação, né? Seguro de que ia fazer enterrado e tomou um tocaço ali e fim de papo ali, últimos segundos, fez a falta, ainda sofreu mais um lance livre, né? Ficou 3 pontos de diferença. Um jogaço, essa série vai ser sensacional, essa é uma série que promete 7 jogos aí tranquilos e sem favorito e pau a pau aí, eu acho que se for para escolher, tiver que escolher um favorito, eu acho que Boston ainda tem um passinho à frente ali, mas Miami já provou de 2 vezes aí que mesmo sem favoritismo passa e pode passar de Boston também. Então, os principais nomes de ambos os lados acabaram jogando um pouco abaixo da média, por assim dizer. O Kemba Walker, ele fez 19 pontos, não chegou perto do triple-double, ficou longe. E o Jimmy Butler, ele também ficou 43 minutos em quadra, ele só fez 20. Em compensação, o resto do time teve uma média de 20, 22 e até 25 pontos. Esse time de Miami, o time de Boston é muito equilibrado, né? A gente já comentou isso aqui, o time de Boston ele faz em média 18, 20 pontos todos os jogadores, né? Não costuma ter aquele jogador de 40 pontos, mas todo mundo faz 20. Então é isso que fez Boston chegar onde está. E eu acho que Miami, para ganhar de Boston, vai ter que fazer isso, que foi o que fez, né? Ter um time todo equilibrado, não só um Kemba Walker, não só um Jimmy Butler jogando muito. Até porque o Jimmy Butler tem correspondido, mas o Kemba Walker tem variado muito, né? Sim. Tem feito jogos muito bons e jogos de 5 pontos, né? Então não dá para você jogar nas costas dele e esperar que seja sempre ele o cara. Então essa variação do Kemba Walker também pode até prejudicar Miami nessa série. Quanto mais ele conseguir ser regular, maior a chance de Miami. Essa série vai ser espetacular. Para mim são 7 jogos aí, tomara... E sem favorito aí. Sim, vamos tentar umas previsões aqui então? Rápido, sem pensar muito. Lakers e Celtics. Lakers e Celtics? Eu acho que Lakers e Celtics. Lakers e Celtics, eu tô contigo. Celtics 4-3 para fechar essa série com emoção aí. Celtics 4-3 também e Lakers 4-2. 4-2? Eu vou deixar no 4-1, vai. Vou dar uma vantagem pro papai Lebrão. Eu acho que vai estar 3-1 pro Lakers e o Denver vai ganhar um jogo para dar aquele susto de que vai virar de novo, sabe? Mas aí no próximo os Lakers vão lá e despacha. A gente vai trazer agora, galera, um pouquinho de futebol para vocês aí, antes da gente chegar na NFL. Dar um salve para quem tá aí com a gente. Marcelo Ponço, um salve, Marcelão.
Daqui a pouco tem uma homenagem aí. E o Márcio Vilalva, meu tio, um beijo. Salve, Márcio! Isso aí, Marcelão, um abraço, beijo, pai. Tamo junto. Tamo junto. Vamos trazer um pouquinho da Libertadores, que voltou ontem. O Atlético já sapecou o Jorge Wilstermann por 3-2. O Santos ficou apenas no empate em 0-0 com o Olímpia. E times como Inter, Grêmio e Palmeiras jogam hoje. Amanhã tem São Paulo e River e também o Flamengo, que vai encarar o temido time do Suco Del Valle, Márcio. É isso aí, o Flamengo. Vamos ver como é que é o Flamengo na Libertadores sem o VAR, né? Sem o parceiro dele, né? Vamos ver como é que vai ser jogando bola, tendo que jogar sem a ajuda da câmera. Eles deram uma poupada e tomaram um sapequinho do Ceará, né? 2-0. Deram uma balançada aí. Falando nisso... De volta a Libertadores aí, o pessoal tem reclamado aí dos jogos de ontem, que tá muito diferente a Libertadores sem torcida, né? E um dos principais espetáculos da Libertadores é aquele clima de guerra das torcidas aí, né? Aquele clima latino aí, aquela torcida... Trocação franca com o argentino. Então... Vamos ver como é que vai ser essa Libertadores murcha aí, sem torcida. Trocação franca de argumentos, tá? Nós não estamos falando de soco, não. Nada de briga, não. Bom, a gente está ansioso pela Libertadores. Já tem time jogando desde das 7h30 aí, daqui a pouco tem mais. Aliás, já entrou em campo, acho que o Palmeiras, né? Daqui a pouco a gente dá uma atualizada aí de como é que estão os jogos. Vamos dar uma olhadinha então como é que foi essa última rodada do Brasileirão. E ai seus animal, vamos falar da rodada mais vermelha que sangue de picanha mal passada, kkk, deu até fome. O Atlético del Paraná ganhou do Coxa por 1-0, o Santos empatou em 2-2 com o Fluminense de São Paulo, o Corinthians perdeu pro São Paulo do Rio, kkk, o Grêmio empatou com o Fortress, Diego Souza marcou de pênalti. Único jogo que não escalei ele no Cartola, vacilão, parabéns Diego Souza, o Atlético Pão de Queijo bateu no Red Bull, o Atlético Moda de Viola ganhou do Bahia, o Ceará ganhou de 2-0 do Varmengo, o Moda de Viola ganhou da Gauchada, o Palmeiras empatou pela 49ª vez, kkk, e por último o Vascão da Massa ganhou do Botafogo. Boa aí então, os resultados da rodada anterior. Rapaz, mas teve vermelho, hein? Teve vermelho demais, você tá maluco, teve Senhora. Uma média de um vermelho por jogo aí. Choveu vermelho. Nego não quer jogar fim de semana que vem, não. Deve ter alguma coisa aí. E vamos dar uma olhadinha então em como é que ficou a tabela do Brasileiro agora depois da 10ª rodada. O Inter tá em primeiro, o Atlético com um jogo a menos tá em segundo, seguido pelo São Paulo, o Vasco, o Flamengo, Palmeiras também com um jogo a menos, o Santos, Fluminense, Ceará e o Fortaleza. A primeira parte da tabela. Vamos para a segunda agora, em 11º, o Atlético Moda de Viola, o Grêmio, o Atlético Paranaense, o Sport, o Corinthians, Bahia, Botafogo, o Moda de Viola, Curitiba e o Red Bull Bragantino, que só decepciona. Eu achei que esses caras vinham para pegar até Libertadores. Tá faltando as asas aí, né? Que promete aí na propaganda para ver se voa. Muito boa. Tá difícil. Ficou uma semana pensando nessa piada, né, seu safado? Tava esperando ele ficar em último, né? Mas ainda à frente do Cruzeiro. Não vi o Cruzeiro. O Cruzeiro daqui a pouco vai estar na Série C. O Cruzeiro rumo à Série C. Ganhou essa semana o Cruzeiro na Série B. Teve sua primeira vitória ali depois de muito tempo. Agora é só derrota até o final. Vamos que vamos. Não vou falar que nós vamos torcer para a queda do Cruzeiro, que mancada. Meu Deus do céu. Antes da gente pular pro esporte alternativo, o Márcio não estava esperando por essa, mas eu vou dar só uma jogadinha aqui do que aconteceu na última rodada do Cartola. Sabia que você não ia deixar isso passar. Rapaz, essa de quinta série fez 3 monte pontos. De cartão vermelho aí judiou o time tudo, né? 3 pontos em uma rodada no Cartola. Eu só não vou passar a parcial geral, porque eu tô em último. Tá mas são 3 pontos.
Você tá ali com 20 também, né? Não fez tanto ponto a mais. Assim. Eu fiz 7 vezes mais do que você. 7 vezes. A multiplicação tá alta, bicho. Põe o campeonato aí, vamos ver como é que tá. Não coloquei. Ah, é lógico, né? Mas Aí tivemos vamos uma ver quem tá em diferença. último. Tivemos uma diferença de 18 pontos. Estou me aproximando. E na semana que vem a gente vai trazer. Próxima rodada, inclusive, do Brasileiro, pra você que joga cartola aí, você tem uns 4 dias aí pra estar escalando. 4? Não. 3 dias. 3 dias pra estar escalando aí. A Sábado. rodada é só no final de Rodada. semana. Vai lá em Cartola, o Ari tá aí com a gente. Abraço, Ari. Salve, Arizão! E agora, galera, a gente vai pro esporte alternativo da semana. Hoje, Marcelo Ponce que pediu aí. Ó. em homenagem ao Marcelão que tá com a gente vai falar de curling. Dá uma olhadinha nesse vídeo, depois eu vou trazer as regras pra vocês. Cara, pela propaganda, os caras são brabos, hein? Você tá maluco? Já jogou curling, Márcio? Não tive oportunidade, não. Tenho vontade, cara. Acho que deve ser um negócio muito legal. Mas só em jogar nunca a tive chaleirazinha ali, oportunidade, né? É, não, o negócio é varrer, né? O negócio é vassourinha ali no gelo. Vamos Se eu às- abaixar daquele jeito ali pra jogar a chaleira, eu não levanto. E a velocidade pra você varrer? Mas isso aí no gelo escorrega, né? Vamos às regras resumidas. No curling, as equipes têm 4 jogadores. As modalidades são masculina, feminina ou mista. Aqueles objetos usados, eles são denominados pedras. E aquela vassoura é apenas vassoura mesmo. O objetivo é lançar a pedra e fazer ela parar no centro do alvo ou o mais próximo possível. A vassoura, por sua vez, varre. Mas o intuito é que o chão e a pedra tenham um atrito diminuído a fim de a pedra correr mais. Ganha quem pontua mais, Márcio. É isso aí, eles vão deixando as pedras mais perto ali no final de cada inning aí, quem tiver mais perto pontua, né? E aí a quantidade de pedra que tiver próximo do centro é o número de pontos que faz naquela rodada. É e aí isso no aí. final quem tem mais ganha. Canadá é muito forte No curling, no curling aí, eles têm, igual a gente tem campo de futebol espalhado para todo lado, eles têm quadra de pista curling. de quadra de curling para todo lado, igual tem boliche, assim, Sim. eles têm de curling que aluga e vai lá. Só Onde uma, que for pro Canadá, uma próxima dá pra curiosidade praticar. que a gente trouxe pro Marcelão aí, ele que se interessa muito por curling. O próximo campeonato mundial de curling acontece entre os meses de fevereiro e maio. Sim, é bem extenso. Na China, com finais também no Canadá. é isso aí. É isso aí. Thiago Villalba falando que tem um quintal bom lá que dá pra varrer lá, que ele joga de esquina. Vai varrendo aí, Thiagão, vai treinando. Não... Cara, eu devia ter pesquisado. Eu não sei nem se tem isso no Brasil. Será que tem algum lugar que tem, tipo, lá no sul, qualquer lugar assim? É uma boa, eu vou trazer na próxima. Não sei não, viu? Deve ter, mas Nossa alternativa é a bocha. eu acho que a bote é próximo disso próximo, daí, é né? próximo. É próximo, só não tem a vassourinha pra varrer. Por Mas é a quê? bola que você tem que jogar lá no meio. Eu não vou nem falar porque não pode ter a vassoura, é um esporte nada. Aoba, Denis Lima, o Denão aí com a gente mais uma vez. Um salve, Denão. Fala, Denão. Chegou na hora certa, hein, Denão? No Brasil não tem não, Marcelão falou. No Brasil não tem não, as pedras são caras. Arruma... Deve ser que aquilo lá deve ser uma pedra, tipo, sei lá, mármore, né? A gente podia Você improvisar tem que com deslizar chaleira bem. e rodo. Tem um vídeo assim de um cara com uns gelo, né, no chão, jogando a É chaleirinha. muito bom. Vamos continuar então, Denão. Chegou na hora certa, agora é hora de NFL, Denão.
É, isso aí tem bastante coisa de NFL para falar hoje. Vamos começar então com um clássico do canal, que é as histórias do Super Bowl. Desculpa, Bruno. Não, fala. O Thiago mandou uma mensagem aí só pra gente ficar de sugestão aí para as próximas semanas aí para falar de peteca aí, o esporte também. Boa. Aqui em Minas o pessoal gosta bastante, joga bastante peteca, Boa. Esporte legal também. A gente pode trazer peteca aí também nas próximas semanas. Anotado. Aí o Marcelão falando que cada pedra dessa custa em torno de 480 euros. Nós não vai jogar nunca. Aí você tá maluco, mais ou menos 3 mil reais aí. Imagina. É uma cacetada cada pedra daqui. Já pensou quebrar? Imagina. Nem vale ficar quieto, vai. Tá de brincadeira. Agora sim, Bruno, te cortei e vamos para histórias do Super Bowl. Tranquilo, vamos para as histórias do Super Bowl. Hoje, galera, a gente vai falar do Super Bowl 26. O Super Bowl 26 aconteceu no dia 26 de janeiro de 1992 no Hubert Humphrey Metrodome em Minnesota. O público era de 63 mil pessoas e o custo de um comercial de 30 segundos chegou aos 850 mil dólares. Estimativa de que 80 milhões de pessoas assistiram a esse evento pela televisão. Do lado da AFC, o Buffalo Bills chegava ao Super Bowl. Campanha de 13 vitórias e 3 derrotas na temporada regular. Nos playoffs, os Bills derrotaram os Chiefs e os Broncos. Do lado da NFC, era a vez do Washington Redskins. Campanha de 14 vitórias e 2 derrotas na temporada regular. Já nos playoffs, o time de Washington bateu os Falcons e os Lions, Márcio. Esse foi o segundo menor público de um Super Bowl, só perdeu pro Super Bowl 1. Né, por conta aí do tamanho do estádio, mas foi um público mais baixo do que o de costume. E a temperatura na cidade no dia do Super Bowl chegou a menos 3 graus Celsius, então fez um frio lascado aí no dia do Super Bowl. Então vamos lá, Super Bowl definido, Washington e Buffalo, e pelo placar de 37-24, os ex-Redskins levavam a melhor. Time esse do técnico Joe Gibbs. O MVP da partida foi o quarterback Mark Rypien, que completou 18 dos 33 passes para 292 jardas e 2 touchdowns, além de uma interceptação, Márcio. O Joe Gibbs, aí, o técnico dos Redskins, foi a terceira vez que ele foi para o Super Bowl, foi campeão do Super Bowl, com 3 quarterbacks diferentes, né? Então foi o único técnico a ser campeão 3 vezes, começando com 3 quarterbacks diferentes. Ele se aposentou a primeira vez da NFL em 92, e quando ele se aposentou em 92, ele criou uma equipe de NASCAR, a Joe Gibbs Racing, e foi campeão 5 vezes com a sua equipe da NASCAR, e ele é a única pessoa que está no Hall da Fama da NFL e da NASCAR. Então ele é um astro do esporte nos Estados Unidos, ele é um ícone do esporte nos Estados Unidos, porque ele é um ícone tanto na NFL quanto na NASCAR. Ele voltou depois como técnico dos Redskins, depois nos anos 2000, aí ficou até 2007 de novo nos Redskins e aposentou outra vez, hoje está só como administrador, gerente lá na NASCAR. Da hora. Do jogo aí os Redskins levaram 37-24, o primeiro quarto foi 0-0, um jogo bem pegado aí, mas no segundo quarto os Redskins já abriram 17-0 e dominaram toda a partida. Os Bills não conseguiram buscar esse resultado, o Jim Kelly, o quarterback dos Bills, sofreram 4 sacks e 4 interceptações no jogo, então esses turnovers foram muito importantes aí para os Redskins conseguirem levar esse jogo, toda essa pressão em cima do quarterback, não deu para os Bills aí, segunda derrota seguida dos Bills aí no Super Bowl. E o Halftime Show ficou por conta da super cantora e ídolo número 1 do Márcio, Gloria Estefan. Manda, Marcinho! Achei que você ia cantar. Outra curiosidade legal desse Super Bowl aí, 3 dias antes do Super Bowl, o desenho Simpsons, famoso desenho americano aí, que é famoso pelas suas previsões históricas aí. 3 dias antes do Super Bowl, eles passaram um episódio que falava sobre apostas de jogos e o vício em apostas, e eles fizeram apostas na NFL e eles previram que o Washington seria campeão.
eles fizeram o Super Bowl, Washington e Bills, e no episódio do desenho o Washington foi campeão. Olha. E 3 dias depois o Washington levou o título. Então ficou essa aí que o Simpsons previu 3 dias antes aí. Como sempre. A vitória do Washington aí no Super Bowl. Viu? Lá de trás os Simpsons já previam as coisas. Isso aí. E de maneira resumida, galera, a gente vai encerrando a história do Super Bowl 26. Antes da gente entrar nos highlights da semana, Márcio, traz pra gente aí quais foram as lesões. Tivemos algumas baixas essa semana, nessa última semana na NFL. Nessa primeira semana aí, tivemos bastante lesões aí, bastante gente saindo machucada. Foi uma pré-temporada, uma preparação diferente dos times, né, por conta do coronavírus. Não tiveram os jogos de pré-temporada. A pré-temporada foi toda dentro do próprio CT do clube, então demorou mais para eles terem contato entre os jogadores e a comissão técnica. Então foi um preparo todo diferente e tinha esse medo das lesões aumentarem esse ano. Não sei em números se foi maior do que as lesões que acontecem normalmente numa semana 1, mas foram lesões importantes aí. O cornerback, o Richard Sherman, por exemplo, dos 49ers, com uma lesão na perna, hoje foi colocado na Injury Reserve e fica no mínimo 3 semanas fora. O Le'Veon Bell também com uma lesão na posterior da coxa, o running back dos Jets, também está fora por pelo menos 3 semanas. Michael Thomas, o wide receiver, melhor wide receiver da última temporada dos Saints, teve um entorse no tornozelo. A princípio achou que podia ser uma coisa leve, mas a reavaliação hoje não foi boa e ele deve perder aí algumas semanas. Não foi colocada na lista de contundidos, mas a previsão é de que perca algumas boas semanas aí o Michael Thomas. O tight end, o Joko dos Browns, teve uma lesão no joelho, também está na lista de contundidos por pelo menos 3 semanas. O running back Marlon Mack dos Colts rompeu o tendão de Aquiles. Esse está fora da temporada, rompeu o tendão de Aquiles, está fora. Assim como o tight end, o Blake Jarwin dos Cowboys, com a lesão no ligamento do joelho, vai operar também, está fora da temporada. Os Cowboys foram os que mais sofreram, que perderam também o linebacker, o Vander Esch. Os dois são titulares, tanto o tight end quanto esse linebacker. Ele quebrou a clavícula, fica de 6 a 8 semanas fora. Então 2 baixas importantes nos Cowboys aí, que já perderam o jogo da primeira rodada, a gente vai falar daqui a pouco, e ainda perdem 2 jogadores importantes aí. E o último dos Chargers aí, o Drew Tranquill, que quebrou a fíbula também, não sabe nem se volta para a temporada. Eles esperam que para o final da temporada ele esteja elegível para jogar, mas pelo menos 8 a 10 semanas aí fora. Então é bastante gente aí. Teve algumas outras lesões que vão ser reavaliadas dia a dia, que estão como questionáveis ou que não vão treinar esse começo de semana, mas as confirmadas e que perdem pelo menos 3 semanas aí são essas. São baixas significativas para as franquias. Sim. E para o pessoal do Fantasy. Com certeza, perder o Marlon Mack, perdeu o Le'Veon Bell. O tight end também, o Blake, o Joko dos Browns. E o Blake Jarwin, que é para a temporada toda, né, dos Cowboys. Então, quem tem eles no Fantasy aí vão ter que correr atrás. Liga de 20 ficou sem reserva. Já era, não tem jeito. O pessoal correu draftar o Michael Thomas, aí tá desesperado, né? Porque não sabe quantas semanas ele vai ficar fora. Sim. Perde uma escolha de primeira rodada do draft do Fantasy aí. É uma pena, porque a gente gosta de ver esses caras jogando, principalmente o Michael Thomas. Mas eu não tenho ele em nenhuma liga. Não, eu também não tenho o Michael Thomas, não. Não vai me fazer falta. Tomara que eu jogue essa semana contra todos os times que tem o Michael Thomas. Agora, eu acho que uma baixa muito significativa foi a do Richard Sherman. Talvez mudaria os nossos palpites em relação aos 49ers. O Richard Sherman não tem sido aquele Richard Sherman do Seahawks ou até do começo dos 49ers, né? O final da temporada, os playoffs dele do ano passado, não foi aquele Richard Sherman que a gente tanto espera, mas mesmo assim é uma baixa importantíssima, é um cornerback titular do 49ers, não tem outro jogador à altura para repor, né? Então é uma baixa importantíssima. Os 49ers estão com um problema já no ataque, né, no corpo de recebedores, que o Deebo Samuel ainda não voltou, ainda está na lista de contundidos. Por falar nisso, eles trouxeram hoje
O Mohamed Sanu, né, que foi dispensado pelos Patriots, assinou hoje com o 49ers, deve já ser o titular na posição já na próxima semana. Então, para tentar resolver esse problema de recepção, aí nós vamos falar já do jogo dos 49ers, nós vamos ver que o corpo de recebedores foi um problema para eles aí. Bom. Então é uma perda significativa, sim, apesar de não ser aquele Sherman que é uma perda importantíssima para eles, né? Como os Jets, que já não tem um time tão bom e que já é um time que vai capengar na temporada, perde o Le'Veon Bell, que é o principal jogador do ataque ali, né? Agora sobrou o Sam Darnold. Sobrou o Sam Darnold sozinho, coitado. Bom, vamos trazer agora então os highlights, começando por Chiefs e Texans. Os Chiefs pegaram os Texans no jogo de abertura e ganharam de 34-20, Márcio. O Mahomes foi dominante no jogo, né, como se esperava. 24 para 32, de 32 passes, 211 jardas, 3 TDs, nenhuma interceptação. O principal destaque do ataque dos Chiefs, aí, que surpreendeu alguns, né, muitos já esperavam, foi o running back, o Clyde Edwards-Helaire, que é o calouro, né, teve 25 corridas para 138 jardas e um TD. Foi o destaque da partida aí, uma promessa para o ano aí, provavelmente vai ser briga pelo calor do ano aí, o calor ofensivo do ano. Esse running back foi muito bem. Ele foi o running back que teve mais jardas aí, a jogada dele, o TD dele foi um TD longo. Ele foi o running back com mais jardas na semana 1. Então, de todos os jogos aí, ele foi o running back que teve mais jardas. Os Texans tiveram um problema com a OL, né? A linha ofensiva sofreu 4 saques, muita pressão em cima do Deshaun Watson. O Watson teve 20 de 32 passes, 253 jardas, um TD e uma interceptação. A defesa dos Texans foi razoavelmente bem, mas jogou contra o Mahomes, né? E contra um Chiefs inspirado aí, né? Contra um ataque inspirado. Então, um jogo bom, um jogo até com menos pontos do que a gente queria, mas um jogo bem pontuado, bem pegado. Na semana 2 aí os Texans enfrentam os Ravens, então já tem outra pauleira logo em seguida, e os Chiefs enfrentam os Chargers, né? Um jogo um pouco mais tranquilo até, provavelmente, do que eles tiveram contra os Texans aí na semana 1. Boa. Um jogo muito bom para uma abertura de temporada, né? Pra gente matar aquela saudade com um jogo espetacular. Aí o Deshaun Watson correu para um TD já no final do jogo aí, que já não dava mais tempo de buscar. Boa. Vamos agora pro jogo 2. O Vasco contra o Guarani. Vamos de Bills e Jets. Os Bills pegaram os Jets e enfiaram 27-17. Sem muita surpresa também, os Bills eram favoritos para o jogo. Jogo aéreo, menos de 100 jardas corridas dos totais aí, então um jogo aéreo muito forte para os Bills aí, não correram com a bola, não tinha muita dificuldade também no jogo aéreo. O melhor corredor foi o quarterback, foi o Josh Allen com 57 jardas, então não teve muita corrida, muito running back nesse jogo não. Josh Allen foi bem, 33 de 46 passes, 312 jardas, 2 TDs, nenhuma interceptação. O Sam Darnold também não teve um jogo tão ruim, 215 jardas, 21 passes de 35, um TD e uma interceptação. Mas o ataque dos Jets é muito fraco, né? Não tem muita arma ali para o Sam Darnold buscar ou muita opção de jogada, e ainda perdeu o Le'Veon Bell, que a gente já falou aí, então vai ficar mais difícil ainda. Os Bills enfrentam os Dolphins, outro confronto de divisão aí para eles, e os Jets enfrentam os 49ers, outra pedreira para os Jets aí já na segunda rodada. Bom, vamos pular então pro próximo. Packers e Vikings, jogaço. Arão Rogério mostrando quem manda. Jogaço. Se não foi o melhor jogo da rodada, tá entre os 2 ou 3 melhores aí. Para mim, acho que foi o melhor jogo da rodada, junto com o jogo do Seahawks ali. O Rodgers foi o Rodgers, né? Dominou o jogo, 32 de 44 passes, 364 jardas, 4 TDs, nenhuma interceptação. Foi espetacular o Rodgers, né? Tirando qualquer dúvida sobre ele que pudesse pairar nessa temporada aí, de não querer jogar ou de não demonstrar serviço pela insatisfação do draft, né? Mas
mostrou que isso ficou para trás e que agora a temporada começou e ele vai mandar bala e que o clima lá tá bom. Davante Adams recebeu 14 passes, Bolão. 156 jardas, foi o segundo melhor recebedor da rodada, só perdeu para o Julio Jones, teve 2 TDs. O Kirk Cousins também não foi mal, pelo contrário, foi muito bem, né? Os Vikings também foram bem, só que enfrentaram os Packers, né? O Kirk Cousins teve 19 de 25 passes, 259 jardas, 2 TDs, 1 interceptação. Dalvin Cook e o Adam Thielen tiveram 2 TDs cada um. Então o ataque dos Vikings também foi muito bom. Foi tiroteio para todo lado, né? A gente tá vendo aí que é TD atrás de TD, bola atrás de bola. O último quarto foi Semi-Hail Marys. E o último quarto foram as 4 pontuações no último quarto aí. Foi um tiroteio no último quarto aí. Os Vikings tentando 2 pontos, conversão de 2 pontos toda hora para ver se aproximava e convertendo essas conversões. Acho que foram 3 conversões seguidas de 2 pontos. Mas não adiantava, os Packers pegavam o drive seguinte, iam lá e TD de novo, Aaron Rodgers de novo, Davante Adams de novo, então foi um jogaço aí, e ponto para todo lado. Aaron Rodgers mostrando que tem muita lenha para queimar e que esse ano não é só bigode, só postura, ele Não. tem braço e manda muito. Os Packers enfrentam outro duelo de divisão aí na segunda rodada, pegam os Lions, e os Vikings vão pegar os Colts aí agora nessa segunda semana para tentar se recuperar dessa derrota aí. É uma derrota doída por ser um confronto de divisão também, mas é uma derrota que não pode abalar porque foi contra um time que briga pelo título Sim. também, né? Tanto da divisão quanto da conferência e até briga por Super Bowl. Então são dois times grandes. Tomou muito ponto porque talvez tenha sido o ataque dos Packers. Contra outros times pode não ser a mesma coisa, porque o ataque dos Vikings foi muito bem. E a defesa não conseguiu segurar esse ataque tão poderoso, né? Tem a questão de não ter torcida, né? Então a questão dos Vikings terem jogado em casa não fez tanta diferença, né? Então isso também não vai fazer diferença quando for jogar lá em Green Bay. Então pode inverter e ir lá para Green Bay no jogo de volta e ganhar e tirar esse jogo de diferença contra os Packers. Próximo jogo, então, o jogo talvez surpresa da rodada para muitos, o Washington Football Team e o Philadelphia Chickens, 27-17. É isso aí, o Football Teams levou esse jogo aí. Os Eagles começaram fazendo 17-0, acabou o primeiro tempo, 17-0, foi para o intervalo com essa vantagem. E tomaram 27-0 no segundo tempo, né? Então foi o primeiro tempo dos Eagles, o segundo tempo do Washington, só que o segundo tempo do Washington foi melhor do que o primeiro tempo dos Eagles, Sim. né? Dwayne Haskins teve um jogo de 17 passes certos de 31, 178 jardas, 1 TD, nenhuma interceptação. Um jogo razoável, não foi um jogo excelente, mas um jogo um primeiro tempo fraco, então um jogo para um segundo tempo foi bom. O Peyton Barber, o running back, correu para 2 TDs, então o jogo terrestre ajudou bastante também aí o Washington. Carson Wentz, 24 de 42, 270 jardas, 2 TDs, 2 interceptações. Todo mundo esperava mais desse ataque dos Eagles, mas não funcionou muito bem, não. Os Eagles enfrentam os Rams na próxima rodada e o Washington pega os Cardinals. Então, 2 pedreiras aí para os dois na próxima rodada, né? São 2 times que o Washington... vamos ver se foi só um fogo de palha ou se vai dar alguma graça aí durante o campeonato, mas não se espera muito desse time. E os Eagles se esperava mais, né? Tinha gente colocando o Eagles nos playoffs e brigando pela conferência aí, mas se vier desse jeito que veio, principalmente no segundo tempo aí, não passa para os playoffs, não. Bom, próximo jogo, então, o amasso que foi dos Ravens em cima do Cleveland Browns. É isso aí, 38-6 para os Ravens também, um resultado até que esperado, né? Uma superioridade muito grande dos Ravens. O Lamar foi o que se esperava dele, veio para a temporada como acabou a temporada passada, né? 20 de 25 passes, 275 jardas, 3 TDs, nenhuma interceptação, teve um ótimo aproveitamento nos passes, correu para 45 jardas em 7 tentativas, um pouquinho abaixo da média dele, mas a gente sabe que esse ano ele não vai conseguir aquela média, aquela quantidade de corridas que ele teve ano passado.
Ele espalhou bem as recepções, o corpo de recebedores dele, lançou 2 TDs pro Mark Andrews, pro tight end, que é um dos principais alvos dele aí, é um dos principais tight ends da liga. Os Ravens fizeram o que era esperado e os Browns também, né? Fizeram o que se esperava. Eles apanharam. Baker Mayfield 21 de 39, 189 jardas, um TD, uma interceptação. O Karen Hunt e o Nick Chubb dividiram aí as corridas, né? Ficou meio a meio ali. Acho que eles vão ser assim o ano inteiro. Tem 2 running backs muito bons que seriam número 1 na maioria dos times aí, vão dividir esse backfield. O Landry foi o melhor recebedor, como tem sido, né? O Odell É o número 2. o Odell só 3 recepções para 22 jardas. Então, hoje saiu até uma notícia de que os Browns estão dispostos a uma troca pelo Odell, que colocaram o Odell à disposição no mercado. Ixi. Então, acho que eles estão insatisfeitos com o Odell ali. Talvez o próprio Odell também esteja insatisfeito com o time. Então, pode ser que o Odell mude de casa aí logo menos. Eu esperava uma vitória dos Ravens, mas eu não esperava um massacre. Eu esperava um 38, talvez, a 24. Mas eu até eu não apostei, né, acho que não é uma diferença tão grande, mas se você analisar as duas equipes, é o esperado, porque a defesa dos Ravens também é uma defesa muito forte, e um ataque dos Browns que não vem funcionando há muito tempo, vai apanhar mesmo de uma defesa forte, como vai apanhar e vai sofrer da defesa dos Steelers, dos Chiefs, dos Saints, dos Packers. Será que não falta tem defesas um bom fortes. quarterback? Falta um bom quarterback, falta um ajuste desse ataque, né, das jogadas. Você tem 2 running backs muito bons e que não estão funcionando. Você tem 2 wide receivers que são bons, né? Então tá faltando essa ligação do quarterback com os recebedores. Talvez as chamadas de jogadas estejam erradas. Com certeza o quarterback não é a melhor opção do mercado, né? Talvez não é o que se tem de melhor. Eles vão insistir, eles apostaram alto no Baker Mayfield, é o 3º ano dele, eles vão insistir, acho que até o ano que vem, né, que é o 4º e último ano dele de contrato. Agora, se vão renovar com ele o ano que vem, se vão estender esse contrato, eu já acho difícil. Mas eu acho que pelo menos até o ano que vem eles devem arriscar ainda apostar nele. Boa. Os Ravens enfrentam os Texans, que a gente já falou, e os Browns enfrentam os Bengals amanhã, já na abertura da segunda rodada. Boa. Bom, vamos lá agora para mais um jogo, talvez surpresa para alguns, para outros não. Jaguars e Colts, atuação impecável de Gardner Minshew. Para mim, esse foi o jogo que mais me surpreendeu. Os Jaguars, apesar de eu esperar uma atuação de gala como foi a do Minshew, eu acho ele um bom quarterback, melhor do que o Baker Mayfield, por exemplo. Eu não esperava a atuação do time dos Jaguars como um todo, né? Eu achava que os Jaguars eles se desfizeram de muitos jogadores, se despedaçaram, que esse time ia estar um pouco mais desconstruído. Mas foi uma equipe forte e unida e unificada ali que conseguiu um jogo bom. Minshew foi um monstro, teve o melhor aproveitamento de passe da rodada, 19 de 20 passes, 173 jardas, 3 TDs, 0 interceptações. Fomos suspensos da live, mas continua que deve voltar em alguns instantes. São os vídeos. São os vídeos, certeza. Bom, 10 recepções, 10 recebedores diferentes. Philip Rivers bem, mas sofreu com os turnovers. 32 de 46 passes, 363 jardas, 1 TD e 2 interceptações. Vamos esperar voltar. Espera voltar. Pior que acho vai que indo, continua gravando. Quer esperar para eu dar play no próximo vídeo? Espera. Tá fora? Não, espera. Seu stream foi temporariamente bloqueado porque detectamos áudio e vídeo protegidos por direitos autorais. Áudio não, mentiu. Vídeo sim. Eu falei que tem vídeo pra cacete ainda. Porra, tem um monte. Nós estamos indo pro vídeo 7 agora. Vamos pensar como é que nós vamos fazer esse... Se for só foto também vai dar na mesa, que as fotos vão ficar um tempão no ar. A foto às vezes você consegue outras fotos que não são da NFL, né? Que às vezes não vai... Hoje tá demorando mais pra voltar do que da última vez, hein?
Ó a besteira. Já tá perdendo espectadores. Acontece, né? Ai, ai. Quer passar o resto só estatística sem os vídeos? Sua transmissão não está mais bloqueada por questões de direitos autorais. Voltamos. Aê, voltamos. Galera, só para explicar para vocês aqui, ó. A gente faz a live, traz os vídeos e comenta em cima com o intuito de trazer a melhor qualidade de um jornal, sei lá, de um jornal esportivo possível. Trazer para a realidade. O problema é que a gente não tem direito de imagem, então a gente vai acabar sendo cortado por muitas das vezes. A gente acha chato se a gente só ficar falando, e vocês não terem uma imagem de um lance, de um resultado do jogo, tá, um highlight. Então é por isso que a gente tá arriscando e a gente vai manter assim. É possível que caia de novo, mas a gente vai tocar o programa. Espero que vocês compreendam e fiquem aí com a gente. E é só esperar que um minutinho volta... Já libera de novo. Vamos tentar, vamos tocar o programa hoje, vamos continuar com os nossos vídeos aí. Se não der certo, depois a gente... Só para quando chegar uma multa de 5 milhões de dólares da NFL. Vamos lá, vamos pro... Até perdi aqui, rapaz. Vamos pro jogo 7, então, da rodada. Raiders e Panthers. Outro que foi um jogo parelho. Jogaço, 34-30 para os Raiders. Derek Carr teve um jogo... 22 de 30, 239 jardas, um TD, nenhuma interceptação. O running back Joshua Jacobs é o segundo anista ali dos Raiders, foi o nome do jogo nesse ataque. 25 corridas, 93 jardas, 3 TDs. Foi muito bem esse ataque dos Raiders aí. Mas foi um jogo pau a pau, era bola de um lado, bola do outro. O Bridgewater também foi bem, 22 de 34, 270 jardas, um TD e uma interceptação. Eles tiveram os dois quarterbacks números muito parecidos aí. O McCaffrey teve 23 corridas para 96 jardas, 2 TDs e 38 jardas aéreas. Então, foi um jogo bem equilibrado, um jogo com muitos pontos aí, muitos TDs, muitos field goals, e essa falha aí da defesa dos Raiders aí, deixando... Essa foi a jogada mais longa da semana, aí, junto com a jogada do Seahawks, foram as duas jogadas mais longas da semana, de 60, 70 jardas aí passadas. Então, um jogaço, um jogo... não tinha muito favorito, os Raiders talvez um pouquinho à frente, e acabaram fazendo valer esse favoritismo aí, ganharam o jogo. Raiders enfrentam os Saints na próxima semana e os Panthers enfrentam os Bucks. 2 jogos difíceis para os dois aí, vão pegar 2 pedreiras aí na semana 2. Jacobs com 3 touchdowns que me fez perder em uma das ligas. Eu estava jogando contra ele. Ele fez sozinho 34 pontos. Me quebrou no meio. Ele foi, se eu não me engano, o maior pontuador do Fantasy nas ligas standard. Me quebrou. Se ele tivesse feito um touchdown, aquela média de 10 pontos que a galera fez ali, eu tinha ganho fácil. Acho que o Russell Wilson acho que fez 31 ou 32 pontos. Acho que ficou 2 pontinhos abaixo dele. Bom, seguindo então... Bears e Lions, um jogo que foi um tanto quanto esquisito. Os Bears 27-23 num jogo em que o Trubisky jogou o último quarto, né? A gente tá vendo os chutes aí do Cairão meteu os field goals ali que tinha que meter, fez os 2 field goals que chutou, acertou todos os extra points. Os Lions vieram ganhando até o terceiro quarto. No último quarto, o Trubisky virou o jogo, fez 3 TDs, lançou 3 TDs no último quarto e conseguiu virar a partida. O Trubisky foi 20 de 36, 242 jardas, 3 TDs, nenhuma interceptação. Ele perdia por 23-6 no último quarto, quando começou o último quarto. O Matt Stafford foi 24 de 42, 297 jardas, 1 TD e uma interceptação. O Adrian Peterson também foi bem para o veterano que é. 14 corridas para 93 jardas. Muito bom. Bloqueado de novo. Ixi. Nós vamos um atrás do outro aí, né? Mas vamos tocar, vai. Não tem o que fazer. O Marcelão perguntou se algum time decepcionou ou surpreendeu. Quer falar depois de falar tudo ou quer responder? Eu já respondo assim que voltar. Quer parar com os vídeos? Quer tocar? A gente pode parar com os vídeos se você quiser, mas não vai... As próximas lives vão ficar chatas. Não, a gente vê o que faz na próxima. Talvez diminuir os vídeos.
Talvez diminuir menos tempo de vídeo tempos, e a gente fala as principais estatísticas e tal. Ou talvez fazer um vídeo. Não, um vídeo comprido ele vai travar tudo. É. Eu acho que se forem vídeos mais curtos, talvez role. Bom, transmissão não está mais bloqueada. Voltamos de novo. Voltamos. É, galera, mais uma vez, a gente pede muita paciência de vocês. Estamos de volta. O Marcelão perguntou pra gente aí se algum time decepcionou ou surpreendeu na rodada. Bom, o que mais me surpreendeu foi os Jaguars, que a gente estava falando antes, na hora que bloqueou aí. Os Jaguars, para mim, me surpreenderam muito. Não esperava que os Jaguars fossem ter um time tão competitivo por todas as peças que perdeu, por toda a discussão que tem tido dentro da equipe. Eu achei que os Jaguars iam vir mais desconstruídos e foram um time muito competitivo contra os Colts e surpreenderam para mim aí positivamente. Um que me decepcionou foram os Giants, a gente vai falar já já. E um que me surpreendeu, sinceramente, foram os Rams. Que a gente vai chegar lá também. Eu acho que quem eu esperava mais... 49ers. Não, eu esperava mais também. Mas pegou uns Cardinals, até que foi um jogo... Mas eu não acho que os 49ers vão ser um time muito melhor do que foi, né? Eu esperava mais dos Colts, até por jogar contra os Jaguars, né? Então acho que o jogo dos dois foi surpreendente pelos dois lados. Eu esperava mais os Colts, todo mundo falando muito dos Colts como candidato a ganhar a divisão, a brigar pela conferência, nos playoffs e chegar longe. E teve um jogo bem fraco e perdeu o jogo para os Jaguars. Então eu acho que foi um jogo que me surpreendeu positiva e negativamente, né? Os Giants mais do que esperado, a gente vai falar. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Próximo jogo, então, Seahawks 38, Falcons 25 aí na tela pra vocês. O Márcio vai comentar, pode ser que caia, mas fica aí com a gente. O Russell Wilson, 31 de 35, 322 jardas, 4 TDs, nenhuma interceptação. Foi o considerado o melhor jogador da rodada, o Russell Wilson, ele arrebentou. Matt Ryan foi bem também, 37 de 54, 450 jardas, 2 TDs, 1 interceptação. Ele foi o quarterback com mais jardas na rodada, com 450. Ambos distribuíram bala para todo lado, foi o jogo aéreo, foi o mais forte nessa partida, né? Para você ter uma ideia, o running back, o Chris Carson, do Seahawks, ele teve só 21 jardas corridas, mas ele recebeu 2 passes para TD, então até o running back estava mais recebendo do que correndo. Os Falcons, o Todd Gurley fez uma estreia boa para ele, 14 corridas, 56 jardas, 1 TD. O destaque do ataque dos Falcons foi o Julio Jones, 157 jardas, foi o líder da semana também em jardas. Os Falcons tiveram três recebedores com mais de 100 jardas, então foi um ataque avassalador, mas assim como foi os Vikings, os Falcons deram azar de jogar contra os Seahawks inspirado, né? Assim como os Vikings... já caiu de novo. Ai, meu Deus do céu, vem com a gente que é da hora! Não vai rolar passar os vídeos, não. Ju, mas daí vai ficar muito sem graça, cara. Então. Não, a gente vai ter que ver o que vai fazer. A não ser que a gente faça só fotos com os placares e não traga os vídeos, mas vai ficar chato. Vai ser só nós falando, sem poder pôr uma imagem. O que eu vou tentar é fazer um videozinho com fotos e um TD, sabe? Pode ser vídeo bem curto, A gente traz o placar e várias fotos, o placar. Traz os símbolos, aí não vai dar nada. E aí traz a melhor jogada, que aí vai ter no máximo 10 segundos. O fora é que esses vídeos são os vídeos oficiais da NFL também, que eu peguei, né? Não, mas ele pegou ali provavelmente o símbolo da Fox. Pode ser, Espera voltar. E aí, quer terminar sem vídeo ou com vídeo? Vamos falar dos jogos sem os vídeos, porque ficava cortando no meio também, perde começa a perder gente e perde o pique do negócio, né? Então vamos acelerar, porque já também tem 1 hora de live. Se a gente pôr todos os vídeos, vai acabar com 1h30, 1h40 de live. Então. Que triste que os vídeos ficaram da hora. Os highlights ficou show de bola. Deve ter dado Você um viu trabalhinho. Giants? Vi, pior que eu vi. Eu vi todos.
Eu vi todos dessa vez. Eu falei, a Giants Steelers, eu vou ter que dar uma zoadinha no começo. Eu vi. Cenas fortes. Pior que eu curti a ideia, mas na semana que vem a gente vai ter que trocar isso aí. Vamos tentar. Não está mais bloqueada, aparentemente voltamos. Deixa eu ver só Tamo de aparecer mais volta. ali. Aê, estamos de volta. Galera, seguinte. Aí a gente volta. Nós estamos de volta. Em rápida reunião, enquanto nós estávamos bloqueados, a gente decidiu que não vai passar o resto dos highlights. O Márcio vai acabar comentando aqui como foram os destaques dos jogos. E é isso aí. Para semana que vem a gente vai tentar trazer de uma forma diferente. E vamos tocando então. Vamos falar do próximo jogo já. Vamos falar então de Patriots e Dolphins. Patriots ganhou de 21-11, Márcio. 21-11, Ken Newton estreou. Ele foi melhor running back do que quarterback, né? Para variar. Ele teve 15 corridas para 75 jardas e 2 TDs. 2 TDs. Ele foi o melhor running back do time, o melhor corredor do time, e teve 2 TDs corridos aí. Ele teve 15 de 19 passes, 155 jardas, nenhum TD, nenhuma interceptação lançados. Foi um jogo aéreo bem fraco, um ataque bem fraco dos dois lados. Os turnovers que mataram também o time dos Dolphins, né? O Fitzpatrick teve 20 de 30, 191 jardas, nenhum TD e 3 interceptações. Então foi Fitztragic, né, nessa partida. O Tua Tagovailoa foi o melhor quarterback dos Dolphins sem ter jogado, né? Ele no banco sentadinho ali foi o melhor. Então disputou com Bengals e Chargers, que é o próximo jogo que a gente vai falar, e o pior jogo da rodada. Então, um jogo horrível o próximo. Eu acho que Bengals e Chargers foi pior, mas Patriots e Dolphins ficou ali. Acho que Patriots e Dolphins só não foi pior pelas corridas do Ken Newton, que acabaram segurando e melhorando um pouquinho a qualidade do jogo. Mas os Patriots enfrentam Seahawks, pedreira, a paulada na próxima rodada, e os Dolphins enfrentam os Bills também, um jogo bem difícil. Sim. Outro confronto de divisão. Então os dois têm jogos bem difíceis na próxima rodada aí. Pulando pro próximo jogo, então, o jogo chato da rodada, horrível esse jogo. Chargers e Bengals, decepcionante a atuação dos Bengals. E os Chargers ganharam de 16-13. Para ter a noção, esse jogo teve 11 punts. Então, 6 de um lado, 5 do outro. Foi punch para todo lado, né? Ninguém conseguia fazer nada. Ty Taylor, 16 de 30 passes, 208 jardas, nenhum TD, nenhuma interceptação. O Burrow fez a sua estreia com 23 de 36, 193 jardas, também nenhum TD e uma interceptação. Ele fez uma corrida para TD, foi a melhor jogada do melhor lance da partida e a melhor jogada dele. Então começou marcando um TD aí. Pode ser que ele tivesse nervoso, estreia, NFL, mudança completa de college para NFL, né? Então vamos ver amanhã. Amanhã ele já joga amanhã de novo contra os Browns. Então vamos ver como é que vai ser o Burrow amanhã. E os Chargers enfrentam os Chiefs essa semana, que vão apanhar igual... Bom, próximo jogo asilo da rodada, o Showball. Saints e Bucks, estreia de Tom Brady, e ele já dormiu no sofá, o menino Giselo. 34-23 pro Saints. Foi um jogaço esse foi um jogo perto do esperado aí, a gente queria mais pontos, mas foi um jogo bom, 23-34. O Brees foi bem também, um pouco abaixo do que a gente pode esperar, do que a gente sempre espera dele, 18 de 30, 160 jardas só, mas 2 TDs lançados, nenhuma interceptação. Ele controlou o jogo, não precisava fazer mais do que ele fez também. O Tom Brady demorou um pouco mais para engrenar, começou mais travado ali, faltou uma sintonia com o ataque, né? A coordenação ofensiva não foi tão boa, não sabe se o Tom Brady errou ou se os recebedores erraram as rotas, né? Por ser novo, o mais provável é que o Tom Brady não tenha acertado as rotas e as chamadas das jogadas. Mesmo assim, ele teve 23 de 36, 239 jardas, 2 TDs e 2 interceptações e correu para um TD, né? Fez um quarterback sneak ali, que ele é craque de fazer essa jogada aí também, mas já fez seu primeiro TD em Tampa. Um jogo aéreo bem distribuído, bola para muitos recebedores, como sempre, mas o Gronk foi uma decepção no jogo aéreo, né? Não foi um alvo muito buscado, teve poucos passes recebidos ali. New Orleans controlou o jogo. O Kamara apareceu bem, apesar de
de não ter sido um jogo corrido forte, ele só teve 12 tentativas para 16 jardas só, então ele correu mal com a bola, né? Tentou Mas muitas vezes, pontuou mas bem. correu pouco, mas ele teve um jogo aéreo de 51 jardas, um TD corrido e um TD recebido, então ele pontuou bem no Fantasy aí, então ele ajudou a galera aí. Os Saints enfrentam os Raiders e os Bucks pegam os Panthers, os dois teoricamente com adversários mais fáceis do que tiveram na primeira rodada, né? Sim. Então os dois provavelmente vêm para novas vitórias, os Saints para nova vitória e os Bucks para sua primeira vitória, no aí, provavelmente do na Tom semana Brady. 2. Bom, mais um jogo. Esse me surpreendeu nem tanto pro Márcio por conta do time dos Cardinals, mas vitória dos Cardinals contra o atual vice-campeão 49ers, 24-20. O Garoppolo teve um bom jogo, 19 de 33, 259 jardas, 2 TDs, nenhuma interceptação. Um jogo corrido que é forte dos 49ers não funcionou tão bem, até porque o 49ers, como a gente falou agora há pouco, com problema no corpo de recebedores, então os Cardinals já sabiam que o jogo forte dos 49ers é o jogo corrido, e sem recebedores, então, ficou mais escancarado ainda que seria o jogo corrido. Então, a pressão sobre o jogo corrido, a defesa, o bloqueio dessa tentativa foi muito bem feito pelos Cardinals. 123 jardas totais só no jogo corrido para os 49ers e nenhum TD corrido, então não funcionou como esperado. O jogo aéreo foi um pouco melhor. O running back, o Mostert, teve 4 recepções para 95 jardas, então como não tinha o wide receiver para receber, acabou que o running back foi o melhor recebedor do time e teve um TD aéreo para ele. O Murray teve, apesar de ter tido uma interceptação, teve 26 de 40 passes, 230 jardas e um TD lançado. Então foi bem o Murray também, não comprometeu, foi dentro do esperado para ele ainda. Para ele, o jogo. Correu 13 vezes para 91 jardas e ainda correu para um TD. Então também pontuou bem no Fantasy aí. DeAndre Hopkins fez a estreia dele, foi muito bem. 151 jardas, 14 recepções. Ele foi o terceiro melhor recebedor da rodada da semana, com 151 jardas. Então foi bem aí para sua estreia nos Cardinals. Não fez um TD ainda, mas correu bem, recebeu bastante. Boa. Os Cardinals pegam o futebol time de Washington e os 49ers enfrentam os Jets. Então os 49ers vão ter um jogo um pouco mais tranquilo aí para se recuperarem. Surra. E os Cardinals vão ter um jogo que pode ser complicado, pelo que mostrou o Washington nessa primeira rodada. Então um jogo que talvez seja bem parelho aí. Próximo jogo que a gente vai falar por acaso é aquele que o Aaron Donald botou o Ezekiel Elliott no bolso? Isso mesmo. Aí. Rams 20, Cowboys 17. Que atuação. Um jogo que foi um jogo bem pegado e um jogo que foi um exemplo do que os Cowboys foram no ano passado. Foi mais uma vez aquilo que os Cowboys foram no ano passado. Um jogo que os Cowboys perdem por uma diferença de menos de uma posse de bola, que os Cowboys têm a chance de ganhar o jogo e não ganham, e um jogo que os Cowboys têm números bons, números altos, mas não conseguem vencer. Então o Goff, os Rams foram muito bem, o Goff 20 de 31, 275 jardas, não lançou nenhum TD e lançou uma interceptação. Os números não são os melhores dele, mas são os números do Goff e os números que levam o ataque dos Rams a pontuar. O jogo corrido funcionou bem, o Malcolm Brown, running back, 18 corridas, 79 jardas, mas correu para 2 TDs. O Robert Woods foi o melhor recebedor, com 6 recepções para 105 jardas. E o Prescott, ele teve 25 de 39 passes, 266 jardas, um TD e nenhuma interceptação. E correu para mais 30 jardas. Então os números dele são bons como sempre, né, dentro do que o Prescott costuma fazer, mas não ganha o jogo. O Elliott, como você falou, apanhou bastante, ele teve 22 corridas, mas só 96 jardas, né, para ele é pouco em tanta tentativa, né, menos de 5 jardas por corrida aí, teve um TD e teve um TD recebido, ele recebeu 3 passes para 31 jardas, ele foi melhor recebendo, mais ou menos 10 jardas por passe, do que correndo, né, em jardas por tentativa. Os Cowboys teve a chance de empatar o jogo no quarto, faltando 11 minutos, teve uma 4-3 na linha de 20 jardas do campo de ataque. O
o time resolveu, o McCarthy resolveu tentar arriscar a quarta descida, uma quarta descida longa, 4-3, e errou, perdeu, não conseguiu converter, e perdeu a chance de empatar o jogo, nenhum dos dois times mais pontuou, e os Cowboys perderam o jogo. Então muita gente colocou essa derrota na conta do McCarthy aí, porque poderia ter empatado o jogo, poderia ter levado o jogo para prorrogação, e quem sabe ter vencido, né? Então perdeu essa oportunidade aí. Os Rams pegam os Eagles agora na próxima rodada, um jogo que é para ser parelho também, um jogo que é para ser brigado, e os Cowboys enfrentam os Falcons, outra pedreira aí para os Cowboys, e pode ser mais uma derrota seguida para os Cowboys aí, já começar 0-2 aí, que já começa a complicar a vida dos Cowboys aí. Bom, continuando então, o jogo que me decepcionou um pouquinho, esperava uma atuação melhor dos Giants, começando os jogos da segunda-feira, os dois jogos de segunda. O vídeo. Giants e Steelers ganharam de 26-16, Márcio. Quer que toque o vídeo? Manda bala, vamos tentar, qualquer coisa se cair, caiu. Esse jogo a gente transmitiu na segunda-feira, Steelers e Giants, Big Ben teve a sua volta, aí a gente vai ter cuidado, pessoal, menor de 18 sai da sala, vamos ver esse massacre aí. Bom, começando com um bolão do Daniel Jones. Um belo de um touchdown aí, uma bola longa. O Steelers, o Big Ben voltou, uma excelente volta, 21 de 32 passes, 229 jardas, 3 TDs, nenhuma interceptação. O running back, o Snell, foi a surpresa do ataque dos Steelers, com 19 corridas para 113 jardas, nenhum TD. Ele substituiu o Connor, que começou jogando, né, mas teve só 6 corridas para 9 jardas, não estava bem, acabou ficando mais no banco, e o Snell acabou assumindo essa posição de titular durante o jogo. O Juju Smith-Schuster também teve uma volta boa de temporada, aí, 6 recepções, 69 jardas e 2 TDs. Mas o principal dos Steelers aí foi o front seven, aí a defesa, a linha defensiva, a primeira linha defensiva, que foi muito bem, pressionou muito bem o quarterback, 3 sacks, muita pressão para cima do Daniel Jones. Daniel Jones sofreu 2 interceptações, uma a gente viu agora há pouco aí, que foi a principal do jogo, né? Ele fez uma campanha de 8 minutos e meio, cruzou o campo, foi interceptado na linha de 10 jardas. Então esse deu uma abalada no time dos Giants. O Jones não foi mal, 26 de 41, 279 jardas, 2 TDs, 2 interceptações. Essas 2 interceptações que acabaram atrapalhando os números dele aí. Agora, o grande problema dos Giants foi nesse jogo, e vai ser durante toda a temporada, se não fizerem alguma coisa, é a linha ofensiva. A OL dos Giants é uma horrível. Os 3 sacks foram tão absurdos que o Bud Dupree chegava no Daniel Jones, ou quando não no Daniel Jones, quando no Saquon Barkley, quando ele já estava com a bola, sem ninguém encostar nele. Ele chegava limpo para fazer o sack ou para fazer o tackle no running back. Até o terceiro quarto, o Barkley, Saquon Barkley, estava com jardas negativas, né? Já bloqueou de novo, né? Não tem jeito, não. Vai ter que ser vídeos curtos de até 10 segundos, que não bloquearam das outras vezes que a gente fez live. E a gente põe a foto, para não ficar a gente aparecendo, a gente põe a foto do placar por 20 segundos. Eu vou tentar fazer um videozinho, às vezes de uns 30 segundos, até de 1 minuto, com foto. Isso. E um TD no meio, assim, entendeu? Põe uma foto do placar e ou você põe o TD por último ou você põe o TD primeiro, entendeu? E põe a foto no tempo que você acha que você vai percorrer para falar as estatísticas. A foto no tempo que você... Que vai. Não, manda um vídeo curto pra mim e a foto, porque senão os vídeos ficam grandes, eu fico baixando um vídeo de 200 mega. Tá. Eu prefiro pôr os dois do que um gigante. Tá. Parece que voltamos. Estamos de volta. Aí, galera, voltamos. Tá encerrando o programa. A gente vai falar do último jogo agora. Vamos falar... Isso aí. Quer terminar o pensamento, sua conclusão de Giants e Steelers? Só os Steelers enfrentam os Broncos agora nessa rodada e os Giants pegam os Bears nessa segunda semana. Jogo fácil. Uma vitória pro Giants, rumo ao 15-1. Os Steelers ainda dá pro 16-0 que eu prometi aí. Não chega. Vamos agora ao último jogo da rodada. Um jogo talvez decepcionante,
eu esperava mais dos Titans. Ainda assim, eles ganharam 16-14 em cima dos Broncos. Foi um jogo bem defensivo, um jogo bem brigado de defesa. E o destaque do jogo foi o Stephen Gostkowski, o kicker dos Titans. Ele errou 3 field goals e um extra point durante o jogo. É um veterano aí que não costumava errar tanto. Na temporada passada, nos Patriots, ele teve um jogo também de 3 field goals aí no final da temporada, errados. Então ele vem numa maré ruim aí. Mas no final do jogo ele acertou o field goal da vitória no último drive e acabou dando a vitória para os Titans e salvando o emprego dele aí. O Tannehill foi 29 de 43, 249 jardas, 2 TDs. Foi bem, foi uns números consistentes dele aí. Derrick Henry foi a referência, como sempre, no ataque. Ele teve 31 corridas, 116 jardas, não conseguiu um TD. Teve muitas tentativas, né? Foi bem bloqueado, bem seguro ali, então foram poucas jardas, até 116 para tantas corridas que ele teve. Drew Lock, 22 de 33, 216 jardas, um TD e uma interceptação. Também não teve um jogo ruim, não. O Melvin Gordon foi bem no ataque, aí, o principal running back agora dos Broncos. 15 corridas, 76 jardas e um TD. E o principal alvo continua sendo o tight end, o principal alvo do Drew Luck nos Broncos, que é o Noah Fant. É um segundo anista aí, teve 81 jardas e um TD. E foi um jogo muito pegado, um jogo muito de defesa, né? Pontuação baixa, mas um jogo que as defesas conseguiram segurar bem os ataques aí. Próxima rodada, os Titans enfrentam os Jaguars, que foram a surpresa aí, então pode ser um jogo mais difícil. Era para ser um jogo mais tranquilo, mais fácil para os Titans, mas é um confronto de divisão, então já é uma briga boa, só por isso, e ainda vem de uma vitória Mitchell, também os Jaguars. Voando. E os Broncos vão pegar os Steelers, derrota certa, então... Broncão da massa vem voando, o cavalinho vai arrebentar. 0-2 Broncos. Vamos ver como é que foram os nossos palpites da semana 1. Então, vamos ver primeiro os palpites do Márcio. Acertou 1, 2, errou o terceiro, 4, errou ali 2, acertou alguns, errou alguns. Eagles, Colts, Lions, Cardinals, Cowboys foram os que me surpreenderam aí negativamente. Vamos dar uma olhadinha. Os que me fizeram errar. Vamos dar uma olhadinha nos meus agora. Ixi, tem muito X, ainda bem que a maioria é a setinha de lido do WhatsApp. Errei ali nos Redskins, errei também nos Colts, nos Bears, nos Chargers, nos Cowboys, nos 49ers e, obviamente, eu apostei no meu time. Eu falei pra você que não era pra você apostar nos Giants. Nunca vou apostar contra. Tá certo, isso também aí faz parte. Vamos ver então a geral, a parcial então. Eu 9-7, Márcio 11-5, uma diferença de 2 jogos. É isso aí, começamos. Só semana 1, vai ter muito jogo aí pela frente pra gente acertar e errar ainda. Semana 1, check do Márcio. Vitória dele nessa primeira semana da NFL. Vamos ver como é que ficaram os nossos palpites para a semana 2, começando com os palpites do Márcio. Ele tá apostando em Browns, Bears, Titans, os Bucks em cima dos Panthers, os Steelers, os Rams em cima dos Eagles por conta do último jogo, certeza absoluta. Cowboys, Packers, Vikings, apostou nos Bills, nos Niners, nos Cardinals, nos Chiefs, obviamente nos Ravens também, nos Seahawks e nos Saints. Vamos para os meus palpites da semana 2, não teve muita mudança, apenas algumas. Ou uma, acho, que é o Browns, o Giants, obviamente, os Titans, os Bucks, Steelers, Rams, Cowboys e Packers. Teve mais uma mudança, Márcio? Não, teve só os Giants. Acho que foi só os Giants, né? Vikings, Bills, 49ers, Cardinals, Chiefs, Ravens, Seahawks e Saints também. A nossa próxima transmissão vai ser domingo às 5h25. Nós vamos transmitir para vocês Ravens e Texans. Não percam aqui nesse canal. Esse é uma live que não vai cair. Eu coloco pra vocês absoluta certeza, pelo menos por transmissão com direitos autorais, porque a gente não mostra o jogo. É isso aí. Se cair é só porque não gostaram da nossa cara, né? Exatamente. É isso aí, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou, a paciência de você que esperou a stream voltar de todas as vezes que ela caiu.
É isso aí, valeu, galera. Obrigado pela presença, pela participação. Curte, Domingão se tem inscreve. transmissão. É isso aí. Domingo tem transmissão, terça tem live de novo. Se inscreve no canal, dá aquele like, se inscreve nas nossas redes sociais aí também. Valeu pelo apoio aí, manda aquele like, a curtida, comentário. Semana que vem tem mais. Deu? Não, acho que não. Mas o Eli Manning é o melhor quarterback da história. Não, senhor, só troquei lá e Peyton Manning ali só. Traremos o vídeo. Galera, um abraço, Márcio. Foi um prazer novamente. Até a transmissão. Até domingo, boa semana. Tamo junto.